Boa tarde, pessoal. Retomando aí nossas videoaulas, né? Na última aula a gente viu o teste de mesa, certo? A proposta, só pessoal, só pra gente lembrar que a proposta não é ver algoritmo, não é ver lógica aqui, né? A proposta é apenas para que a gente relembre aí alguma coisa de lógica para que a gente consiga trabalhar com a linguagem procedural, certo? Para que a gente consiga resolver os problemas de linguagem procedural. Então, eu não vou me ater muito ao algoritmo, né? Então, na verdade, a gente vai fazer mais alguns algoritmos aí, mas a ideia é que a gente já vai partir do pressuposto que vocês já têm a lógica de programação, certo? Claro que a gente vai dando mais uma revisada sempre que puder, tá? Então, tem alguns exercícios aqui, não há necessidade aí de nós resolvermos, tá? E vamos partir para a parte de operadores, certo, pessoal? Então, os operadores, o que eles fazem? Eles incrementam, decrementam, eles servem para que a gente compare valores aí, para que a gente crie algumas condições, para que a gente forme algumas expressões, certo? Então, a gente possui três tipos de operadores: os operadores aritméticos, relacionais e os operadores lógicos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dos operadores aqui, vou tentar ser breve aqui na parte de operadores, tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que tiver algumas características próprias da linguagem, no caso aqui, já entrando na parte de operadores aritméticos, eu já estou passando os operadores que a gente vai utilizar na linguagem VB, certo? Então, a linguagem VB, a gente vai utilizar esses operadores aqui aritméticos. São os operadores de adição, né, subtração e os operadores multiplicação, divisão e exponenciação, certo? Lembrando que, pessoal, para que a gente possa trabalhar com os operadores, é muito importante a gente seguir a hierarquia das operações aritméticas, certo? Por exemplo, a utilização de parênteses, certo? Tem um exemplo aqui embaixo do cálculo da média. Então, como é que funciona para a gente calcular a média aí? Então, a gente primeiro tem que somar os valores, ou seja, somar as notas, posteriormente a gente faz a divisão, certo? Por que que tem esses parênteses aqui? Parênteses, né? Por que tem esses parênteses aqui? A gente precisa primeiro realizar a soma para depois realizar a divisão. Então, o parênteses define que as notas serão somadas primeiro para posteriormente realizarmos a divisão. Se não tivesse esse parênteses aqui, o que ele faria? Dividiria a nota 4 pelo 4 aqui, né? E depois somaria os outros 3, o que não é a proposta. Legal? Então, preocupem-se também com a hierarquia das operações aritméticas na resolução. Legal, pessoal? Então, dando continuidade, a gente também tem os operadores relacionais, certo? Então, como é que funcionam os operadores relacionais? A gente vai comparar alguns valores. No próximo slide tem um exemplo aí de como é que eles trabalham, certo? Ou seja, eu posso comparar se ele é igual, se ele é diferente de... Eu tenho que passar os parâmetros para que eu consiga comparar. Se ele é menor, legal? Então, existem aí diversos parâmetros relacionais que a gente pode trabalhar aí para criar uma expressão, certo? Para criar uma condição para o nosso. A gente tem um exemplozinho aí da utilização dos operadores relacionais, né? Então, tendo duas variáveis, a igual a 5 e b igual a 3, os resultados das expressões seriam... Então, vamos utilizar essa tabela verdade aqui, né? Ou esse teste de mesa aqui, para a gente verificar quais são os resultados de saída, certo? Então, o que a gente faz quando a gente cria uma expressão? A gente pergunta para essa expressão se o resultado contempla, né? Ou se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então, vamos perguntar para a expressão aqui, ó. O A, quanto é que vale o A? O A vale 5, né? É igual a B? Quanto é que vale o B? O B vale 3, legal? Então, 5, que é o A, é igual a B, que é 3? Não, né? Então, vai ser falso. Não contempla essa expressão, ela vai ser falsa, certo? Vamos para a próxima aqui. O A é diferente de B, ou seja, o 5 é diferente de 3? Verdadeiro, né? Então, essa expressão já contempla, ela já vai ser verdadeira. Legal? E assim por diante, pessoal. Aqui o que a gente vai perguntar? O A, que é 5, é maior ou igual a B? Ou seja, o 5 é maior ou igual a 3? Então, é verdadeira. Então, esse aqui é um exemplo da utilização dos operadores relacionais. Legal, pessoal? E essa é exatamente a sintaxe que a gente trabalha dentro do VB, certo? Dando prosseguimento aqui, o último operador aí dos três que a gente falou, né? Os últimos dos operadores que a gente falou, é o operador AND, o operador OR e o operador
not, né? Então, o operador AND, como é que ele vai funcionar? O operador AND, ele só contempla a expressão, ou seja, se ele só vai dar verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras, se duas condições que nós passarmos forem verdadeiras, certo? O OR, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai contemplar a expressão se uma das duas condições que passarmos forem verdadeiras, ou uma ou outra, certo? Diferente do AND, que o AND exige que as duas condições sejam verdadeiras, legal? Então, a gente precisa ser contemplado, no AND precisam ser contempladas as duas expressões. No OR, qualquer uma das duas expressões forem contempladas, ele vai dar como verdadeiro, legal? Já o NOT, o que o NOT vai fazer? Ele pode negar uma expressão, certo? Por enquanto, a gente não vai utilizar o NOT, porque é mais fácil nós utilizarmos, nós fazermos um exercício prático aí com a utilização do NOT. Mais para frente a gente volta a falar do NOT, mas ele inverte o valor da expressão ou condição. Se verdadeira, ela vai tornar falsa e vice-versa, legal? Então, vamos a um exemplo aqui, uma tabelinha aqui, dos operadores lógicos, né? Então, a gente tem essa tabelinha aí, né? Esse T significa true e o F vai significar falso, né? Ou seja, verdadeiro e falso em português. Legal? Então, como é que vai ficar? Verdadeiro, que é o true, né? Opa, passou aqui. Verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro, né? Porque o AND, ele exige que as duas expressões sejam verdadeiras, certo? Então, vamos confirmar aqui, ó. Verdadeiro e falso vai dar falso. Por quê? Porque a segunda expressão, ela é falsa. Falso e verdadeiro vai dar falso também, porque a primeira expressão é falsa. Legal? Então, vamos para o exemplo do OR, né? Ou, né? A expressão ou. Então, como é que vai funcionar? Verdadeiro ou verdadeiro, ou seja, as duas expressões são verdadeiras, então ele vai dar verdadeira, certo? Verdadeiro ou falso, ele dá verdadeiro, porque o operador OR, né, ele define que se uma das expressões forem verdadeiras, no caso aqui a primeira é verdadeira, ela vai dar verdadeiro. Legal? Já o NOT, o que ele faz? Eu tenho a expressão verdadeira, ele nega, ela vai tornar falsa. Eu tenho a expressão falsa, eu nego, ele vai tornar verdadeiro. Legal, pessoal? Então, a gente já viu aí como é que funcionam as expressões, certo? Vamos ver se dá mais tempo de fazer um último exemplo aí, para que a gente finalize a videoaula aí com 8, 9 minutinhos, para não ficar muito extensa, legal? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Já temos uma expressão, né? Então, a gente tem a expressão aí, vamos testar essa expressão. Suponha que 3 variáveis A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos testá-la aí nessa tabela verdade aí, para ver se contempla as expressões, certo? Então, vamos igual a 8? Não é, né? Então, a primeira expressão é igual a B? Falso. Legal? AND, ou ER, né? B, que vale 8, é maior que C, que vale 1? Então essa expressão é verdadeira. Mas como eu estou utilizando o operador lógico AND, as duas expressões deveriam ser verdadeiras. Então, como a primeira é falsa, ele vai dar falso. Legal? Então, próximo exemplo. O A vale 5, o B vale 8. 5 é diferente de 8? Verdadeiro, certo? Então, ou B, que vale 8, é menor que C, que vale 1? Então aqui vai ser falso. Só que como agora eu estou utilizando a expressão OR, como a primeira operação deu verdadeiro, então ele vai dar verdadeiro. Legal? Então vamos pular aqui um pouquinho, vamos fazer esse aqui, ó, com maior ou igual. O A que vale 5 é maior ou igual a B que vale 8? Ou seja, o 5 é maior ou igual a B? Ele vai dar falso, né? Porque 5 não é maior que 8, né? Ou o B é igual a C, ou seja, 8 é igual a 1? Então vai dar falso também. Então, como as duas expressões são falsas, independente de eu estar utilizando o operador OR, ele vai ser falso. Legal? O último aqui para a gente finalizar os algoritmos, tá? A é menor ou igual a B, ou seja, 5 é menor ou igual a 8, então aqui vai dar verdade. Legal? Como eu vou utilizar o operador NOT, ele vai converter para falso, ou seja, vai inverter o resultado dessa expressão. Então, beleza, pessoal? Boa tarde, essa é a nossa videoaula aí, vamos finalizar aqui e tenham até a próxima videoaula.